Olá, muito boa tarde. São 13 horas e 52 minutos pontualmente no horário de Brasília. E a partir de agora, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo. E eu começo com uma informação de utilidade pública. Faltando 2 semanas para o fim do prazo de entrega das declarações do imposto de renda, 65% dos contribuintes já cumpriram a obrigação com o leão. Mas, segundo um levantamento divulgado hoje pela Receita Federal, cerca de 12 milhões de pessoas ainda precisam entregar os documentos. Até às 11 horas desta segunda-feira foram entregues 22 milhões e 288 mil declarações, o que representa cerca de 65% do total de 34 milhões que são esperadas pela Receita Federal este ano. Em números absolutos, a Receita Federal ainda aguarda quase 12 milhões de declarações do Imposto de Renda 2022. O prazo para enviar o documento sem multa termina às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio. E quem não cumprir o prazo estabelecido estará sujeito ao pagamento de multa. O valor mínimo é de R$ 165,74. O imposto de renda completa 100 anos de existência em 2022. O imposto foi instituído com apenas um artigo e 8 incisos na Lei Orçamentária de 31 de dezembro de 1922, publicada, curiosamente, em um domingo. E a gente fala agora de economia. De cada 4 brasileiros, 3 estão preocupados com as contas. Algumas pessoas, inclusive, estão tendo que pegar dinheiro emprestado para honrar os compromissos. É o que mostra uma pesquisa feita por uma empresa especializada em educação financeira. Estresse financeiro. Alguém já ouviu falar? É um sentimento de pressão causado pelo dinheiro. E os impactos dele se espalham tanto pela saúde física quanto pela produtividade e nas relações pessoais. Essa preocupação tira o humor de muita gente. Uma pesquisa realizada por uma empresa de educação financeira entrevistou 1.603 pessoas e apontou que 74% dos entrevistados sofrem do estresse financeiro. A preocupação é de não conseguir pagar todas as contas com a própria renda. O que mais chamou a atenção dos especialistas nesta pesquisa é que não são as pessoas desempregadas ou os trabalhadores autônomos que se preocupam com a falta de dinheiro. Essa preocupação vem de trabalhadores com carteira assinada e que têm renda fixa. E isso é um ponto de atenção, ou seja, mesmo eu tendo renda, mesmo eu tendo um ganho, existe uma preocupação que a gente até fala que é a falta do dinheiro, mas na verdade é o desconhecimento de como usar esse dinheiro. E isso é muito preocupante. Aluguel, contas de consumo de água, luz, supermercados, financiamentos, cartão de crédito e cheque especial. Para a especialista, as pessoas não se preocupam com o futuro e caem nas armadilhas das dívidas. Mas o principal é a falta de conhecimento, que a gente chama que é a falta de educação financeira. Ninguém ensinou para essas pessoas que parte do ganho dela, parte do salário, ela não precisaria gastar. Então, desde o primeiro salário, desde o primeiro ganho que ela teve ou contato com o dinheiro, o que ela aprendeu se a gente for até pesquisar e perguntar? O que eu faço com o meu salário, com o meu dinheiro? Recebi, eu tenho que gastar. É como se eu tivesse alergia ao dinheiro. Então, o que essas pessoas fazem é recebem, gastam. E, em contrapartida, elas também aprenderam a usar o crédito, só que de maneira errada. Elas não têm consciência do que é o crédito, do que é o cheque, do que é o cartão, e usa deliberadamente, vivendo só o hoje e esquecendo do amanhã. E quem está acostumado a chamar o cartão de crédito e o cheque especial de vilões do bolso do trabalhador, a educadora dá um puxão de orelha. O vilão principal, a gente até fala, será que é o cartão, será que é o cheque? Na verdade, é o usuário. Porque ninguém obriga alguém a ir lá passar o cartão. Ninguém obrigou ninguém a usar o cheque especial. O que aconteceu? Está lá, liberado, está disponível, só que eu desconheço. E eu uso sem entender. Então, o problema, o vilão, não é o crédito, não é o sistema financeiro. É a pecinha que está por trás daquele instrumento, que por falta desse conhecimento, usa sem entender os benefícios e a falta de uso corretamente, os malefícios que acarreta. Ou seja, lidar com dinheiro, lidar com crédito,
acarreta numa responsabilidade. Eu tenho responsabilidade desse recurso, eu estou usando ele para realizar o meu projeto de vida, os meus sonhos, meus desejos enquanto família, enquanto cidadão? Ou não, estou usando sem entender e estou nessa corrida, trabalho para pagar o de ontem e não o de hoje ou da manhã, e eu também não paro, não estanco. Então, o vilão não é as ferramentas que temos à disposição, mas como que eu utilizo ela no meu dia a dia. O assunto agora é pandemia. Estudantes da Universidade de Pequim protestaram contra as medidas severas impostas contra a Covid-19. O estopim para a manifestação foi a colocação de barreiras nas portas dos dormitórios. Os alunos não podiam sair dos quartos nem para pedir refeições. A capital chinesa é cenário de rigorosas medidas de controle sanitário desde o início de maio, com testes de triagem quase diários e fortes incentivos ao trabalho de casa. Restaurantes e estabelecimentos comerciais não essenciais estão fechados, enquanto muitas residências foram colocadas em confinamento. Ainda que Pequim tenha registrado apenas 1.000 casos nas últimas semanas, o regime comunista continua comprometido com a política de tolerância zero contra a Covid, apresentada como sucesso diante das milhões de mortes registradas no resto do mundo. No entanto, mais de 300 estudantes confinados nos dormitórios há uma semana protestaram na noite de domingo dentro do campus de Wanliu. O estopim da manifestação foi a instalação de uma barreira que os impedia de sair dos dormitórios para pedir refeições. Autoridades universitárias prometeram permitir que os alunos fossem ao campus principal e à entrega de refeições. O descontentamento também é notável em Xangai, cidade mais populosa do país, cujos habitantes estão em quarentena desde o início de abril. Depois de superar 25.000 casos diários no mês passado, Xangai reduziu o número para menos de 1.000 nesta segunda. E a Rainha Elizabeth II esteve presente no primeiro evento do Jubileu de Platina, em homenagem a seus 70 anos de reinado. A presença da monarca afastou a suspeita de que ela estaria enfrentando problemas de saúde e, por isso, não participaria das comemorações. Os problemas de saúde da Rainha Elizabeth II parecem ter ficado para trás. Muito sorridente, a monarca compareceu na noite de domingo a um evento em Windsor que marcou a primeira grande celebração do Jubileu de Platina. Aos 96 anos, Elizabeth caminhou com a ajuda de uma bengala para acompanhar um espetáculo equestre com a participação de 500 cavalos e 1.300 artistas. A saúde da rainha é motivo de preocupação, desde que em outubro do ano passado, os médicos determinaram repouso e foi anunciado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a exames que nunca foram detalhados. Desde então, problemas de mobilidade levaram a monarca a cancelar a presença em grandes eventos. O último deles foi o discurso do trono, que só não teve sua participação em 2 ocasiões durante os 70 anos de reinado. O espetáculo de domingo era parte do Windsor Horse Show, competição equestre que a rainha visitou na sexta-feira e se antecipa aos grandes festejos do jubileu por suas 7 décadas de reinado, de 2 a 5 de junho em todo o Reino Unido. Bom, e essa edição termina aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!